Olá, meu nome é Reinaldo Salomão, eu sou médico infectologista e professor titular da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E nós estamos gravando esse vídeo como uma parte integrante do guia de reabertura das atividades presenciais de pesquisa na nossa querida universidade. Então vamos rever muito brevemente o histórico dessa pandemia, os principais sintomas de quem adoece e o que nós devemos fazer em termos de procurar ajuda, em termos de prevenção dessa doença e um retorno seguro. O que é Covid? Nós começamos essa história não muito tempo atrás, né? Uma história tão intensamente vivida que parece que faz mais tempo, mas foi em dezembro de 2019 com os primeiros casos de uma nova pneumonia que apareceram na China, na localidade de Wuhan. Já no dia 11 de fevereiro, pouco tempo depois, a Organização Mundial da Saúde denomina essa doença de Covid-19, hoje tão familiar a todos nós, e o causador dessa doença, um vírus chamado um coronavírus, é denominado então como SARS-CoV-2. Apenas um mês depois, nós já estávamos diante de uma pandemia. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia de Covid-19. No Brasil, o primeiro caso aparece em 26 de fevereiro, exatamente aí nesse intervalo entre 11 de fevereiro e 11 de março, e o primeiro caso é um caso importado da Itália. Ora, apenas 7 meses depois, 20 de setembro, nós ultrapassamos 4,5 milhões de pacientes. E as mortes, lamentavelmente, ultrapassam 135 mil no nosso país. Que situação sem precedente. Não à toa que todo esse impacto na nossa forma de viver e de conviver que essa pandemia tem trazido. No mundo, a realidade não é menos dramática. Hoje, são cerca de 30 milhões de casos e nos aproximamos de 1 milhão de mortes. Na verdade, 957 mil mortes já foram associadas ou causadas pela Covid-19. E quais são os sintomas de quem adoece? Quais são as manifestações clínicas de um paciente com Covid? Os sinais e sintomas que nossos pacientes, eventualmente nós mesmos podemos apresentar, incluem a febre, que é um sintoma extremamente comum, às vezes essa febre se acompanha de calafrios, sintomas respiratórios, tosse seca, pode ser tosse com catarro, uma certa fadiga. Em alguns pacientes, isso é bastante importante do ponto de vista de sinal de alarme, eles podem apresentar-se com falta de ar. É importante que outras manifestações associadas, dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, pode acompanhar esse quadro e mesmo manifestações que não estão relacionadas com o quadro respiratório. Um exemplo bastante importante disso é a manifestação de diarreia. Muitos pacientes abrem o quadro clínico de Covid-19 com diarreia. Então, em uma situação epidemiológica, é sempre necessário pensar que podemos ter um quadro de Covid. E importantíssimo, à medida que a pandemia foi avançando, nós aprendemos que manifestações não muito comuns, mas muito relacionadas com a Covid-19, eram a alteração do olfato, chamado de anosmia, e do paladar, chamado de ageusia. Importante pensar que esses sintomas vão aparecer de 2 a 14 dias depois da exposição ao vírus. Isso vai ter bastante importância do ponto de vista de transmissão, será abordado pela doutora Nancy Belli. E qual a gravidade da doença? Muito variável. A imensa maioria dos pacientes é pouco sintomática ou mesmo assintomática. 80% dos casos, de uma forma geral, se enquadram nesses casos leves ou mesmo até assintomáticos. 15% são moderados e 5% são graves. Pessoas idosas ou pessoas com
algumas doenças crônicas, doenças que a gente fala doenças de base, comorbidades, têm predisposição a apresentarem quadros mais graves. E o que eu devo fazer se eu tiver alguns desses sintomas que foram mencionados? Inicialmente, nós orientávamos que era para ficar em casa e só se apresentar ao serviço de saúde, ao serviço, né, da universidade ou próximo da sua residência, com sinais de gravidade. Hoje a gente entende que você deve sempre procurar orientação médica quando tiver algum sintoma suspeito de Covid-19. Com isso, nós vamos interromper a cadeia de transmissão e vamos oferecer um atendimento mais seguro. Olá, eu sou a professora Nancy Beley, da disciplina de infectologia e sou chefe do laboratório de virologia clínica, responsável pelo diagnóstico e por pesquisas clínicas com o novo coronavírus. Hoje nós vamos conversar sobre algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao período de transmissibilidade do vírus, o período de infectividade do vírus e os testes disponíveis para detectar a infecção na fase aguda e para detectar a resposta anticórpica. O primeiro teste que foi amplamente desenvolvido e distribuído foi o teste molecular chamado teste de PCR para o SARS-CoV-2 ou para detectar a doença Covid-19. Quando você tem sintomas sugestivos de Covid-19 e uma avaliação médica determinou que você faça um teste, o teste ideal é o teste de PCR. Esse teste vai detectar o material genético do vírus. Quando é possível fazer esse teste? O ideal é que você faça nos primeiros dias de sintoma. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, até uma semana, nós temos a garantia de que esse teste vai poder nos ajudar a detectar o material genético do vírus, em geral, nas coletas de oro e nasofaringe. Como é feito? É introduzido um suave no nariz, um em cada narina, eventualmente alguns protocolos com 2 suaves, narina e orofaringe. É coletada essa secreção e é enviada rapidamente ao laboratório para que seja feito esse teste, que pode demorar 8, 12 horas, pode ser necessário repetir, então alguns serviços levam até mais tempo para liberar o resultado. Nós devemos fazer testes em pessoas assintomáticas? Em algumas situações, contatos domiciliares, um surto no ambiente de trabalho, se você eventualmente mora ou trabalha com alguém de risco e há uma situação de outras pessoas que já confirmaram no mesmo ambiente que você frequentou, pode ser que o seu médico, o profissional de saúde que te avaliou, faça a sugestão de que você colha esse exame mesmo estando assintomático. Nós sabemos que, em geral, as pessoas que vão ter um PCR positivo sem sintoma, isso provavelmente acontece 48 horas até 72 horas antes do início do quadro sintomático. A grande maioria das pessoas vai ter algum sintoma. O problema é que os sintomas nem sempre são típicos e são iguais em todos os pacientes. Então, nós devemos fazer o PCR em quem? Nas pessoas sintomáticas suspeitas. Suspeitas porque tem um quadro típico ou porque tem um quadro atípico, mas tiveram um contato com pacientes supostamente infectados ou confirmados. Em situações de surto e para pacientes assintomáticos, se eventualmente eles forem contatantes domiciliares de pacientes com sintoma, ou no ambiente de trabalho, ou numa situação de surto. Nessa situação, eventualmente, o PCR pode dar negativo, porque não deu tempo ainda da carga viral se elevar. Se continuar a suspeita, esses casos devem ser repetidos, um novo PCR
dali 3, 4, 5 dias. Nos pacientes sintomáticos, então, nós recomendamos que se faça o PCR até 7 dias. Em pacientes hospitalizados, muitas vezes nós fazemos também além desse período. Veja, por que algumas companhias aéreas, em algumas situações de pré-operatório, se pede para pacientes assintomáticos, sem nenhum contato, que façam esse teste de PCR? Para diminuir o risco que alguém esteja incubando o vírus e possa agravar durante um processo cirúrgico que vai se submeter, ou que possa, durante uma longa viagem, principalmente uma viagem internacional, que essa pessoa passe a desenvolver sintomas e tenha complicações ou transmita para outras pessoas. Mas é muito importante a gente entender que quando eu faço um teste de PCR, eu só sei se naquele momento você está infectado. Se você fizer um teste de PCR negativo hoje, amanhã você pode estar se infectando ou pode ter subido a carga viral e a partir de amanhã você estar positivo. Então, nós não temos uma garantia, se o seu teste é negativo hoje, que nos próximos dias você realmente não está infectado. Isso é muito importante entender para esses pacientes sem sintomas que têm uma coleta de PCR realizada. Eu devo repetir o PCR se eu tenho um PCR positivo, estou sintomático ou assintomático, depois de 7, 10, 14 dias, para saber se eu estou transmitindo ainda? Não. A gente sabe, pelos estudos que têm sido conduzidos, que o maior período de transmissibilidade é, em geral, de 7 a 10 dias. Quando a gente vê estudos familiares, as pessoas que têm uma doença, em geral, transmitem para seus familiares no ambiente do domicílio entre até 4 a 5 dias após o contato. Então, vários estudos já demonstraram que a maior taxa de transmissão ocorre no domicílio ou em ambientes fechados e, em geral, até 7 dias nós consideramos que é o maior risco. Portanto, você não precisa repetir o seu PCR depois de 10 dias de isolamento, que é a regulamentação internacional que tem sido sugerida pela OMS, pelo CDC, pelo ECDC e várias outras instituições internacionais do tempo de isolamento. Portanto, pacientes ambulatoriais, após 10 dias da data que fez o exame, que confirmou os seus sintomas, esses indivíduos estão livres e não precisam repetir o PCR. Se o seu sintoma foi no primeiro dia e nesse dia você colheu o PCR, 10 dias depois você está liberado, não precisa colher um novo PCR e pode sair de isolamento. Se o seu sintoma começou no dia 1 e você fez um PCR depois, você deve considerar o primeiro dia de sintoma. Em relação aos testes de anticorpos, o que as pessoas mais ouvem falar é o teste de farmácia, ou teste comprado em alguns ambientes públicos. Esse teste é um teste rápido, feito por qualquer pessoa que esteja razoavelmente treinada, e é um teste feito no sangue capilar na ponta de dedo. Qual é o momento ideal para fazer testes de anticorpos? Em geral, nós recomendamos a partir de 21 dias. Por quê? Porque a IgM, que é a primeira imunoglobulina, que é a nossa defesa contra a infecção, ela costuma aparecer, em média, em torno de 7 dias. E a IgG começa a aparecer a partir de 10 dias, mas os pacientes não são todos iguais. Então, a recomendação é, se você precisa investigar se teve uma infecção, faça isso após 3 semanas. Quando ele dá positivo para IgM, IgG, ou só para IgG, ou para IgM junto com IgG, realmente ele pode
dar uma certa garantia que você já teve a infecção por coronavírus. Mas são testes muito problemáticos na interpretação. Existem vários fabricantes diferentes, a sensibilidade e especificidade é muito diferente de um teste para outro. O que significa isso? Eu posso ter falsos negativos. Você já teve infecção e esse teste dá negativo. Eu posso ter falsos positivos. Você nunca teve, você não está com infecção e ele dá um teste positivo. Então, se ele identificar uma IgG, é provável que você já tenha tido infecção. Se ele identificar uma IgM somente, sem IgG, você deverá repetir esse teste dali 1 ou 2 semanas. Teste para a doença na fase ativa, para saber se estou infectada é o PCR. Para saber se eu já tive e se eu tenho anticorpos, são testes que a gente chama sorológicos. Esse teste rápido de anticorpo, ele, como eu disse, pode dar um falso resultado. Se o resultado não for confiável, se der somente uma IgG, você deve fazer um teste sorológico, aí sim, com uma punção venosa em laboratórios qualificados, para investigar se você tem anticorpo total ou anticorpo da classe IgG e, portanto, você realmente teve uma infecção que pode ter ocorrido há 10 dias, há 3 semanas ou até há meses. Por fim, queria só esclarecer que tem se discutido reinfecção. Nós precisamos ainda estudar muitos mais casos. É possível a reinfecção, mas por enquanto parece ser um número mínimo de pessoas que se reinfectam meses depois que já tinham tido uma primeira infecção. Não podemos dizer nada se a próxima infecção vai ser mais grave ou mais leve. É possível até que seja uma infecção assintomática, mas nesse momento precisamos entender mais o perfil da doença para podermos discutir a questão da reinfecção. Para saber se o indivíduo tem uma reinfecção, ele deverá fazer todos os testes de novo e ser avaliado num bom serviço de saúde. Olá, eu sou Eduardo Medeiros, professor da disciplina de infectologia e membro do Comitê de Enfrentamento a esse novo coronavírus do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Com esse novo cenário de retomada das atividades, um ambiente que nos preocupa bastante é o dos laboratórios de ensino e pesquisa. É um ambiente onde diversos pesquisadores, alunos, docentes convivem por um tempo prolongado dentro de um ambiente fechado, que em geral tem pouca ventilação. E mesmo as condições para a higiene das mãos, a limpeza entre a ocupação de um determinado ambiente, ela em geral é insuficiente. Então é um ambiente que realmente nos preocupa bastante. Porque os laboratórios de ensino e pesquisa representam um problema, um risco maior de transmissão. O vírus é transmitido fundamentalmente por gotículas. Conforme eu estou conversando com vocês aqui, as minhas gotículas podem alcançar uma distância em torno de 1,5 m. Se eu falar mais alto, estiver dando uma aula, elas podem chegar até 2 metros. Então, em geral, num ambiente do laboratório, é importante que as pessoas tenham um distanciamento em torno de 1,5 m entre um pesquisador e outro que estão realizando os seus experimentos. O segundo ponto é, conforme eu estou falando, essas gotículas se depositam na bancada, nos instrumentos, nos equipamentos, e esse também é uma outra forma de transmissão, através dos fômites, dessas pequenas gotículas que ficam depositadas, que o vírus está lá, e ele pode sobreviver nesse ambiente por algumas horas. Então, a preocupação disso é que sempre que você utilize um determinado ambiente,
logo a seguir você faça uma limpeza. Com o quê? Em geral, um pano com álcool a 70% é uma ótima substância que inativa o vírus com muita facilidade. A água e sabão também elimina o vírus com muita facilidade. Daí a importância também de ter um local adequado para a higiene das mãos com água e sabão, porque também inativa o vírus, o sabão, o detergente de forma geral inativam o vírus. Então lave bem as mãos e, na falta de uma pia, utilizar o álcool gel. Mas vejam, cuidado, principalmente no ambiente de laboratório. Por quê? Porque o álcool pode eventualmente pegar fogo, né? Combustão. E eventualmente até explosão. Então, bastante cuidado, não utilizar o álcool no ambiente próximo de qualquer chama, de qualquer material aquecido, porque realmente ele pode trazer algum problema de acidentes, de queimaduras. Um outro ponto importante é sempre manter o ambiente bem ventilado. Então, abram as janelas, as portas, na medida do possível, claro, de acordo com o experimento, mas é importante que tenha uma troca de ar com o ambiente externo. Mas a principal medida de transmissão, também nesse processo todo, é quando você vai ao laboratório, quando você está saindo da sua casa. Então, avalie direitinho se você tem algum quadro de febre, coriza, tosse, mal-estar, mialgia, falta de ar, são sintomas que podem ser decorrentes da infecção por esse novo coronavírus. Principalmente alguns sintomas como perda do paladar, perda do olfato, são alguns sinais que chamam bastante atenção para essa situação de que realmente possa estar ocorrendo a infecção por esse novo coronavírus. Então, se você estiver doente, não saia de casa. Não vá para o laboratório, ligue para o seu supervisor, para o seu coordenador, mas não vá ao laboratório. E 100% do tempo que vocês permanecerem no laboratório, utilizem máscara. A máscara é fundamental, porque, como eu falei, se a forma de transmissão é por gotículas, a máscara retém essas gotículas, evita que você elimine essa gotícula para o seu colega de trabalho. E aí uma preocupação especial, locais de café, copas, porque é o momento onde você tira a máscara e começa a conversar. Então, toda a medida que você fez até aquele momento vai por água abaixo. Então, não tirem a máscara. Se for tomar um cafezinho, vá sozinho. Vá lá, tome seu café, coloque a máscara novamente e volte para a sua atividade de trabalho. E acabou essa história de você chegar no ambiente, ficar beijando, abraçando. Infelizmente, nessa pandemia, até que tenhamos uma vacina segura, eficiente e que realmente essa pandemia esteja totalmente sob controle, esse nosso convívio social da forma que conhecemos realmente não é mais plausível a gente aplicar no nosso dia a dia do convívio social. Então, atenção! Distanciamento social, em torno de 1,5 m. Uso de máscara o tempo inteiro quando você estiver junto com pessoas. Higiene das mãos, cuidado principalmente com as unhas, entre os dedos, álcool gel ou a água e sabão é suficiente para a eliminação e inativação desse vírus. Mantenha o ambiente bem ventilado, janelas e portas abertas. Então esses pontos são fundamentais. Se a gente seguir adequadamente isso, realmente a gente consegue evitar ou pelo menos diminuir ao máximo a transmissão. É uma responsabilidade de todos nós. A mudança de comportamento no nosso dia a dia, no convívio social, realmente ficará após essa pandemia.